Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer para vocês uma receita de fatia húngara salgada, deliciosa, que vocês vão amar. Vamos à receita? Vamos colocar, como sempre, 3 gramas de fermento biológico. Ou, se vocês preferirem, pode colocar 10 gramas de fermento seco. E aqui eu tenho uma colherzinha, 10 gramas de açúcar. Vamos dissolver o fermento. Então vamos colocar aqui 90 gramas de manteiga. Eu gosto de usar a manteiga porque ela deixa seus salgados mais saborosos. Vamos dar uma misturadinha. Aqui eu tenho 2 ovos inteiros que eu já dei uma batidinha. Vamos colocar nesse recipiente. E vamos dar uma misturadinha. Vamos colocar 300 ml de leite. Agora eu vou misturar com o fouet. Aqui eu tenho 700 gramas de farinha de trigo. Pode ser que vá tudo, pode ser que não vá, tá? Então vamos colocar aos poucos. De quando cair um pouquinho de farinha, normal, né? E agora vamos acrescentar mais um pouco de farinha, sempre aos poucos, tá? E misturando novamente. Misturando. Agora eu vou colocar 17 gramas de sal. E vou dar mais uma misturadinha. Sempre bom a gente ter um fouet em casa, né? Que dá para facilitar bastante o nosso trabalho. Agora eu vou tirar o fouet, vou misturar com uma colher. E vamos colocando sempre aos poucos, tá? Para não perder o ponto dela. Pode fazer uma sujeirinha na bancada, depois a gente limpa, né? Ela tá começando já a ficar em ponto de ter que mexer com a mão. Vou acrescentar mais farinha. Lembrando que essa farinha, ela está peneirada. É muito bom você peneirar a farinha, tá? Vamos mexer novamente e já vai ter que colocar a mão. Vamos incorporar bem a farinha e vamos acrescentando mais. Vamos colocar a massa na bancada e agora vamos misturar bem, com mais facilidade, né? Então vamos misturar mais um pouquinho de farinha. E vamos agregar nessa massa. Vamos salpicando mais um pouquinho de farinha. Bem pouquinho, tá, gente? Que essa massa, ela tem que continuar macia. Ela já está no ponto de deixarmos crescer. Gente, essa massa aqui, por ela ter só 3 gramas de fermento, ela... Não tem problema você deixar mais de 2 horas, às vezes crescendo, né? Aqui sobrou um pouquinho de farinha para fazermos o término da massa. E aqui eu vou colocar essa massa dentro dessa embalagem que eu abri agora, olha. Eu coloquei nessa embalagem e vou deixar aqui nessa tigela e vou cobrir com uma toalha e deixar por 1 hora. A massa já cresceu, olha como ela tá macia, né? E eu vou pegar um pouquinho dessa farinha, vou colocar aqui, bem pouquinha. Vamos fazer assim com a massa. Olha que macia, né? E vou colocar mais um pouquinho dessa farinha. Eu vou cortar em 2 pedaços e vou voltar dentro da embalagem plástica essa parte aqui. Olha, agora eu vou abrir um pouco ela, ó. Vamos deixar essa aqui. E vamos abri-la. Ó, eu farinhei um pouquinho mais a bancada. E vamos colocar a massa aqui novamente. E vamos abri-la. Olha, eu tenho uma ricota que fiz agora há pouco, né? Então eu vou soltá-la. Se vocês forem fazer ricota, não façam com vinagre, porque o vinagre não deixa um sabor gostoso nela. Então, vocês procurem fazer com limão. Olha, eu tenho requeijão aqui, que eu já postei no canal para vocês. Ele é uma delícia. Eu vou passar aqui nessa massa, camadas finas. Vou colocar também aqui, né, o espinafre, que combina super bem com isso aqui.
Se vocês não gostam de espinafre, não precisa pôr. Eu cozinhei aqui 300 gramas de espinafre. Vocês podem também fazer essa ricota de calabresa com tomate. Pode fazer com frango cremoso. O que da maneira que vocês gostam. E a ricota, tenho também a ricota no canal, tá? É bem facinho de fazer. Isso aqui é o tanto que vocês querem, tá? Ó, pra cobrir aqui um pouquinho, né, a massa, né? Então, aqui eu fiz com 4 litros de leite. Tem que ser leite de saquinho ou aquele de garrafinha. Dá pra você fazer o requeijão, a ricota. Dá pra fazer o resto que sobrou na massa também. E agora, para dar um realce, vamos colocar um pouquinho de orégano, que combina muito com esse queijo aqui também. Coloquem o tanto que vocês desejarem. E agora nós vamos enrolar nossa massa. Vamos virar aqui, olha, do lado. E desse lado. E agora nós vamos enrolando ele devagarzinho. O cheiro que tá saindo daqui, uma delícia, gente. Muito bom. E olha, aqui vocês façam isso, ó. Vão concluindo aqui, ó, para fechar. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, olha, ó, tem que fazer isso. Estiquei ela aqui na mesa, e aqui eu tenho uma assadeira com azeite. Pode colocar o óleo, se vocês quiserem. Então, agora nós vamos cortar nossas fatias. Olha que lindinhas que elas ficaram. Vocês abram bem elas assim, olha, né? Ajeita bem e coloquem aqui. Vocês podem fazer mais fininhas se vocês quiserem. Olha, sempre assim, ó. Então, olha que gracinhas que ficaram, né? E bem gostosa, com certeza. Então, aqui eu não vou passar a gema, tá? Porque ela vai ficar douradinha e não há necessidade de passar gema. Eu vou colocar queijo parmesão aqui por cima, que vai ficar muito gostosa. E vocês podem fazer para vender também, né? Para família. Gente, eu vou levá-los ao forno por 20 minutos, deixá-los descansar. E depois eu vou ligar o forno para assar nossa fatia húngara, né? E em 180 graus. Gente, aqui temos a outra parte da massa, né? E nós vamos também abrir. Vamos abrir assim. Olha, vocês podem dobrar assim também, ó. Passei todo o requeijão e eu vou colocar espinafre também. Eu não coloquei sal na ricota, porque o espinafre já tem um pouquinho de sal, o requeijão também tem um pouco de sal, então aí eu não coloquei, tá? Agora vamos colocar mais ricota nesse aqui também. Agora vamos colocar um pouco do queijo parmesão aqui também. Podemos deixar também de colocar um pouquinho de orégano, né? Que combina muito bem. Então, agora, vamos fazer aquele processo, né? Eu vou peneirar um pouquinho aqui, ó. E um pouquinho aqui, né? E aí, nós vamos puxar aqui, né? Pra prender. Vamos voltando aqui, olha. Tô passando o azeite nessa forma aqui também, né? E aí nós vamos cortar a nossa fatia húngara salgada e vamos colocar na forma. As outras também já estão prontas e eu vou deixar no forno para crescer.
de 15 a 20 minutos. Gente, as fatias húngaras estão prontas, estão com um cheirinho muito bom aqui e eu vou cortar uma para vocês verem. Olha, ó, bem macias. Eu vou colocar aqui para vocês verem, olha a maciez e os recheios, né? Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de tocar o sininho para receber novas notificações. E muito obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Espero que vocês tenham muito sucesso.